Bom dia, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a criação da minha cidade. Bom, primeiramente eu vou explicar o significado do formato dela. Então, ela tem a forma de uma âncora, porque a âncora é responsável por deixar parado e principalmente estável um navio, certo? Então, o pensamento que eu tive para a criação da minha cidade é que o formato dela vai estabelecer uma relação de estabilidade, de tranquilidade com a sociedade, com a população que vive ali. Então, vamos começar para a análise da cidade. Primeiro eu quero destacar essa parte da cidade, em específico esse prédio de telhado azul, que é a Câmara Municipal, e o prédio ao lado, que são as construções de administração da nossa cidade. Então, nós temos aqui esses dois prédios principais, que são a Câmara Municipal e a Prefeitura, e eu queria destacar porque eles estão exatamente assim no centro dessa região aqui, e em volta tem toda a parte, vamos dizer assim, essencial, os serviços essenciais para a nossa cidade. Então nós temos igrejas, hospitais, tem o corpo de bombeiros, nós temos também a delegacia, e aqui no meio também tem a questão cultural, que eu acho muito importante para o desenvolvimento de uma cidade. Então nós temos um museu, toda essa parte central aqui, desde o início até essas árvores que estão aqui, são esses serviços essenciais para que uma sociedade possa viver bem, né? Então essa parte é basicamente isso. Depois, vindo para essa região aqui, nós temos a área residencial da minha cidade. No caso, eu dividi a área residencial em duas partes. Nós temos a área residencial da classe mais alta. Então nós temos alguns prédios, umas casas mais elaboradas, vamos dizer assim, fora a organização das ruas, né? Elas são todas bem organizadas, enfim. Depois, do outro lado aqui, nós temos outra área residencial, só que dessa vez é uma área residencial um pouco mais pobre, vamos dizer assim. Ela não é tão bem organizada, as casas são mais simples, porém, não há uma definição de área residencial mais ou menos importante. A diferença é que nessa região concentra mais os trabalhadores, né, da indústria e do comércio, e nessa região aqui são os empresários, né, os proprietários de terra, enfim. Então é isso basicamente sobre a área residencial. Depois, vindo para essa região aqui, a gente pode ver que ela é um pouco mais movimentada, ela tem muita fumaça, né, muita movimentação de carros. Então, essa área em específico aqui, ela é a área industrial, perdão. Então, a gente pode ver até mesmo que aqui em volta dela tem o terreno, e ele é mais escuro, né, a parte verde aqui, ela é um pouco mais escura, representando assim, o que a poluição faz, né. Então, assim, não é porque a cidade ela é planejada que ela não vai ter esse tipo de questão, porque toda cidade precisa ter uma área industrial para poder desenvolver a economia, né? Enfim, então aqui tem a área industrial, que é a área que concentra os trabalhadores, a maior parte do tráfego de carros e veículos em geral. Então, basicamente isso sobre essa região. Nas duas extremidades da parte de baixo da âncora, nós temos as áreas comerciais, que eu também dividi em duas partes. Desse lado aqui, primeiramente, é o lado que tem lojas, são edifícios mais de compra, então é essa questão assim como se fosse o centro da cidade, né, se a gente fosse traduzir para o que a gente conhece aqui em Birigui. Então tem muitas lojas, muitos mercados, tem aqui hamburguerias, enfim, tem também bastante carros, né, um maior tráfego de carros e veículos, né, então essa parte aqui, ela é mais nesse sentido. Depois, passando para o outro lado, nós temos aqui mais prédios, nós temos algumas lojas, no caso, alguns restaurantes, né, pizzarias, tem algumas aqui, porque não é essa área de lojas que também não tem que ter a alimentação, enfim. Então nessa parte aqui, que é uma área um pouco mais empresarial, vamos dizer assim, então tem prédios assim de administração, advocacia, enfim, esse tipo de coisa, e tem também algumas lojas. Então, é basicamente isso sobre essa parte comercial. E como eu tinha dito sobre a área área residencial, perdão, nenhum dos dois lados é mais importante do que o outro. Um complementa o outro, e toda a cidade é assim. Todas as áreas dela, todas as zonas, seja industrial, residencial ou comercial, possuem uma importância, possuem sua função dentro daquela cidade, e todas são extremamente essenciais para o desenvolvimento. Então, a cidade foi organizada dessa forma, e agora eu vou mostrar alguns aspectos importantes para a gente analisar. Então, aqui a questão da energia. Então, toda a minha cidade tem energia, e vale destacar também que aqui a minha energia é fornecida, né, pela água, no caso. Então, aqui uma usina hidrelétrica. Então, sobre essa parte, é isso. Depois a água, nós temos também água, em toda a cidade. Essa região em vermelho são as partes subterrâneas do encanamento. Agora, sobre a questão da poluição. Então, como a gente pode ver aqui, essa área em específico, que é a área industrial, não tem muito o que fazer. Ela realmente vai ter uma maior concentração da poluição, porque a área residencial tem mais carros, tem as indústrias, então
essa área vai ter uma maior taxa de poluição, né? E essa questão da atmosfera, né? Os gases poluentes, enfim. Depois, nós temos algumas coisas importantes, que são serviços essenciais, saúde, essa área que concentra a maior parte dos prédios de saúde, né? Então, vai ser mais comum a gente ver nessa parte. Embaixo nem tanto, tá vendo? Porque tá um pouco longe, mas mesmo assim não tão longe, né? É possível ter um acesso rápido ali. Depois nós temos segurança na maior parte também. Corpo de bombeiros abrange toda a cidade, é muito importante porque, né, se tiver um incêndio, é possível que os bombeiros possam agir rapidamente. Parques, então os parques também, na maior parte da cidade temos parques, essa questão do lazer da população. Depois uma parte interessante que eu acho bom mostrar é a questão do tráfego. Então, como eu disse, aqui nessa região vai ter um maior tráfego de veículos, um maior número de movimentação de pessoas e questão de cargas, enfim. E por último, a questão da felicidade na cidade. Então a gente pode ver que a área que tem menos felicidade é a zona industrial, que é a área do trabalhador, né? Então assim, é normal, eu acho, isso é bem compreensível. Então, é isso, essa foi a análise da minha cidade. Até a próxima. Tchau!